Acabou o carnaval, pessoal. Feliz ano novo, né? Quem tá chegando aí de 30 em 30 de hoje, especial. Clima de quarta-feira de cinzas, né? Então é bem isso mesmo. Acabou o carnaval e feliz ano novo. Porque aqui no Brasil existe essa cultura, né? De que tudo começa depois do carnaval. Você deve ter escutado bastante nas últimas semanas aquela ideia do ali na frente a gente conversa, né? Pessoas que eu visitei, algumas pessoas que eu conversei, como é que acontecia? Depois do carnaval a gente vê, depois do carnaval a gente vê. E hoje mesmo, quarta-feira de cinza, como é que tá? Como é que tá aí? Eu tô aqui em Porto Alegre, como é que tá a rua hoje? Vazia. Muita gente até emenda, né? Aproveita essa quinta, sexta e sábado, vai até domingo e o carnaval começa, o carnaval termina no próximo domingo e as coisas começam na próxima segunda. Algumas pessoas têm que voltar antes porque tem escola dos filhos, matam uns dias e tal e coisa, mas é isso. Só que qual é a pergunta que a gente tem que fazer? E agora? Por onde que a gente começa? Essa é a grande questão, né? Então, até aqui a gente levou a coisa meio que vai acontecer, deixa pra ler depois do carnaval e tal e coisa. Mas aí a gente começa a se perguntar, beleza, acabou o carnaval, e agora? Por onde é que eu começo? E aí tem muita coisa que a gente tem que avaliar nessa hora, né? Tipo, muito resto de glitter, quilinhos a mais, sensação de ressaca desses dias, às vezes não de bebida, mas de dormir mal, de não fazer a nossa rotina acontecer do jeito certo, energia bagunçada, focada para um lado ou para outro, metas esquecidas, meio deixada de lado. Tudo isso acontece nesse período, né? Tudo meio misturado, tudo junto, um clima que deixa a gente meio entorpecido. Beleza? Se o ano começa agora, então chegou a hora de começar direito. Tá tudo bem até aqui, é início de ano, é a nossa realidade, né? Culturalmente é assim, mas agora é hora de começar direito. Agora é hora de botar o trem de volta nos trilhos e a gente começar a realmente fazer a coisa acontecer. E o que é o perigo, né? Vou falar aqui para vocês no primeiro momento, os principais perigos, assim, depois do carnaval eu vejo. Né? Essa frase, depois do carnaval eu vejo. Quais são os principais perigos que a gente enxerga aqui? Em primeiro lugar é entender um pouco dos padrões do que as coisas acontecem. Um deles é o adiamento de decisões. A gente acaba retardando muito as decisões que a gente tem, a gente vai empurrando muito para frente, a gente vai jogando muito para lá e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E às vezes as coisas passam e as decisões não são tomadas e quando você escolhe uma coisa, você, né, deixa outra de lado. Quando você não decide sobre algo, você já está tomando uma decisão sobre alguma coisa. Essa é a disparidade disso, né? E um pouco também vai acontecendo a gente deixar nossas metas meio abandonadas. Com os meus clientes eu tenho cuidado muito as metas de semana a semana, de dia a dia, justamente para não perder o foco. Para não acontecer do nada, chegou fevereiro, passou o carnaval e agora eu tenho que recuperar tudo que eu não consegui. Então as metas ficam meio abandonadas, ficam meio jogadas de lado, a rotina fica desorganizada. Agora tem que tomar muito cuidado para voltar à rotina, para conseguir chegar no resultado que a gente estava buscando através do plano que foi criado. Porque a rotina vai ficando desorganizada, vai ficando de lado. Eu tentei minimamente nesses dias, assim, que claro, também tirei um pouco do pé, mas por exemplo, questão da academia, eu fui na academia no sábado, fui na academia na segunda, no meio do carnaval. Justamente para quê? Para não perder o ritmo. Claro, aí tem que recuperar o sono. Nesses dias afrouxei um pouquinho, acordei mais tarde, hoje já voltei para o meu horário de sono. Então tem que cuidar da desorganização da rotina. Outra questão é a energia dispersa. A gente acaba dispersando a nossa energia e depois a gente tem bastante dificuldade de retomar ela e realinhar ela para o lugar certo. E isso acaba ficando muito perigoso. E também a comparação com quem já está na frente, né? Às vezes tu tá ali curtindo o teu descanso, você escolheu descansar, você escolheu dar aquela parada, escolheu dar aquela desacelerada para depois acelerar e começa a se comparar com quem já está lá na frente trabalhando. Calma, tudo certo. A única coisa que a gente tem que lembrar é que o problema não é o carnaval, né? O carnaval é nosso, é cultural, a gente precisa dele, a gente se organiza e curte ele da melhor maneira. Tem gente que vai pra festa, tem gente que vai descansar, tem gente que fica em casa, tem gente que viaja, tá tudo bem. O carnaval tá aí, ele é um direito nosso, né? Ele é uma coisa que a gente gosta, cada um curtindo do seu jeito.
E ele não é um problema. O problema é usar o carnaval como desculpa para o que deixou de fazer. Aí sim, aí vira um grande problema. Porque quando eu uso do carnaval para poder me proteger atrás das coisas que não aconteceram, eu deixo tudo muito perigoso. Quem adia decisões, adia resultados. Quanto mais tempo a gente demora para botar as nossas decisões em dia, tirá-las do papel, começar a atuar sobre elas, mais a gente está adiando o resultado. A gente vai empurrando o arco-íris e o pote de ouro lá no final a gente empurra cada vez mais para longe. Então é importante saber que, beleza, curtiu o carnaval, tá tudo certo, o carnaval é nosso, é cultural. Mas eu tenho que lembrar que agora na hora de retomar eu tenho que ter muito foco e trazer de novo toda aquela concentração, todo o planejamento, tudo que eu fiz ali antes. Então falei para vocês agora um pouquinho do perigo desse depois do carnaval eu vejo. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho do que fazer, né? O que fazer? Eu gosto de sempre salientar que a minha forma de enxergar um negócio, enxergar uma pessoa que está desempenhando ali, eu sempre trabalho em cima de 3 pilares, né? A parte de pessoa, processos e performance. Né? Primeiro, a pessoa olhar para ela. Segundo, a pessoa olhar para os processos que ela tem que executar. E o terceiro, ela olhar para a performance, que é saber medir o que ela está fazendo. Então, até aqui tudo ok, tudo certo, mas nessa retomada pós-carnaval, a gente tem que começar por onde? Comece por você. A base, né? A base é olhar primeiro para você. Você é o agente do sucesso ou às vezes do insucesso. Mas em primeiro lugar vem as pessoas. Nenhum negócio, nada é feito sem que pessoas estejam bem. E o que eu quero começar conversando com vocês nessa retomada pós-carnaval? Comece pela base. O que é a base? Olhe para dentro. Faça algumas perguntas para você. E quem está do outro lado pode anotar, tá? Porque essas perguntas elas são muito importantes. Primeiro, como está a sua energia nessa retomada? Eu tenho total consciência de que hoje, quarta-feira de cinzas, não estou com a energia completa lá em cima. Então eu fui dosando o meu trabalho com coisas que possam me reconectar de novo com a centralização da minha energia. E isso tem que ter o quê? Respeito por você mesmo, assim como eu estou tendo por mim. Então, em primeiro lugar, como é que está a sua energia? Segundo, seu sono já está ajustado? A gente desajusta ele nesses dias, né? Dorme um pouco mais, às vezes dorme mais tarde, perde um pouquinho da equalização do nosso bem-estar e começa na rotina de sono. Terceira pergunta que você deve fazer para você é: seu foco está claro? E aí é pegar tudo aquilo que a gente já conversou até aqui, nos nossos outros encontros do de 30 em 30, e pensar, meu foco está claro, eu já fiz toda aquela lição de casa, eu já tenho meu plano organizado, e nele estava contabilizado o carnaval para eu começar agora e acelerar. Então, de novo, seu foco está claro, sabe para onde é que está indo, sabe para onde está olhando? E a última pergunta que eu separei aqui, ó, é: você sabe o que quer para os próximos 90 dias? Quando eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, e as empresas elas costumam dividir o ano em segmentações, né? Então eu tenho a minha meta anual, mas eu tenho a semestral, eu tenho a trimestral, eu tenho a mensal e até a semanal e diária. Mas a gente costuma, principalmente por blocos de 3 meses. Por quê? Porque janeiro, fevereiro e março eu consigo colocar isso dentro de um pacote e eu medir se o meu trimestre tá bom. Até uma coisa que eu expliquei no outro de 30 em 30, muita gente se assustou porque fevereiro foi mais baixo, não teve tanto faturamento quanto no ano passado. Só que poucas pessoas se deram conta que ano passado, fevereiro não teve carnaval, o carnaval foi em março. Então quando tu olha o número de dias, óbvio que fevereiro do ano passado o faturamento seria maior, justamente porque mês cheio. Então, às vezes, só olhar com clareza sobre isso já te dá a percepção que, não, meu mês não está sendo ruim. Em número de dias, talvez ele até supere o anterior. Ano passado tiveram 19 dias que foram trabalhados, esse ano são 16. Então, tu encurta o mês. As pessoas esvaziam um pouco. Mas quando tu bota em perspectiva de olhar janeiro, fevereiro e março, você vai perceber que janeiro e fevereiro são meses mais intensos e eles vão compensar essa queda de março. Por isso que é legal olhar 3 meses.
Ações práticas, o que fazer para retomar agora depois do carnaval? Vamos pensar, em primeiro lugar, voltar ao horário padrão, né? Que é recuperação de rotina, você como pessoa. Lembrando que a gente está falando do primeiro pilar. Primeiro pilar, você, pessoa no centro. Como é que eu, pessoa, consigo retomar minha rotina? Voltar ao horário padrão. Não foi fácil hoje voltar ali, eu acordo 4h45 da manhã, 4:45, é o meu horário. Foi fácil acordar? Foi. Acredita que eu acordei antes do despertador, porque mecanicamente eu já fui ontem dormindo pensando que eu ia acordar. Mas depois veio uma queda de energia. Por quê? Porque eu não estava cuidando muito do meu horário. Ontem à noite eu já cuidei, eu fui dormir um pouco mais cedo. Foi fácil dormir? Não muito. Por quê? Porque eu vinha dormindo um pouquinho mais tarde. Então tu tem que reequilibrar tudo isso. Primeiro ponto, volte aos seus horários padrões. Né? Volta para aquela tua rotina, volta para a sequência certinha e aí começa aí. Segundo, organizar a rotina mínima. Qual é a rotina mínima? Alimentação, sono, exercício físico, horário para entrar no trabalho, horário para sair. Começa a organizar minimamente a tua rotina, porque isso vai dar para o teu cérebro um comando dizendo: estou de volta, estou nos trilhos. Lembrando que a gente tem que mandar mensagem para o nosso cérebro para ele entender e processar e dizer: ok, eu estou de novo atuando ali. Terceiro ponto, revisar metas. Pega tudo que a gente conversou lá nos outros de 30 em 30 e dá uma olhada para ver. Deixa eu relembrar as minhas metas, o ano começou, eu tenho que estar a 1000, eu tenho que estar focado. Então, olha as metas. Eu, Leandro, eu sou muito visual, então eu gosto de ver as coisas. Então eu tenho aqui quadros, eu tenho 3 quadros aqui onde eu escrevo tudo e eu estou sempre olhando para eles, eu estou sempre observando. Eu tenho uma TV para ver meu dashboard, para ver os números que estão acontecendo, eu tenho as minhas anotações, porque eu gosto de ver isso. Se você não tem isso tão visual, traz para a tua visão, porque meta escondida é muito mais difícil de tu chegar no resultado. Agora, quando a meta está na tua frente, tu vai olhar com muito mais carinho para ela e ela vai te cobrar. Então coloque em algum lugar que você possa acompanhar. Revise suas metas. Outro ponto, eliminar excessos. Até o carnaval a gente leva numa boa, mas agora é a hora de eliminar excessos. Então a gente tem que pensar o quê? Excessos atrapalham, excessos deixam resíduos, excessos podem te fazer perder performance. Então tem que tomar cuidado nessa hora. Então vamos focar agora em revisar tudo, olhar com muita atenção e eliminar os excessos nessa retomada. E outro ponto é cuidar do básico. Eu sempre falo isso em vários outros momentos do de 30 em 30, eu sempre toquei nesse ponto. Cuida do básico: sono, água, alimentação, exercício. Essa é a base. Se a máquina não estiver boa, eu não consigo performar bem. Então eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. O jogo não acontece no físico, o jogo acontece no plano mental. Se eu estou bem de cabeça, eu performo bem. Se eu não estou bem de cabeça, eu também não. Não funciona. Alta performance, ela começa na autorresponsabilidade. Por que é tão difícil? Hoje eu até estava fazendo uma reunião com o dono de uma distribuidora, a gente vai fazer um projeto junto, e aí ele achou muito interessante o que eu lido com os meus clientes, que é justamente olhando para a parte da performance, que é o quê? É saber que muita gente sabe o que tem que fazer, mas não sabe como, não consegue ter constância, não consegue se cobrar, ou até mesmo ter autorresponsabilidade do que tem que fazer. E começa por aí. Então essa retomada pós-carnaval, ela vem muito em cima do quê? Autorresponsabilidade. Eu afasto aquelas coisas que tá tudo certo, era carnaval, tava mais livre, tava no quê, mas agora eu volto de novo pro trilho. Agora vamos falar de processos. Falei de pessoas, segundo ponto, processos. Organize o jogo. Começa aí, né? Temos que organizar toda essa bagunça que ficou aqui, que ficou meio solto, vamos organizar. E agora é estruturar. Primeiras perguntas. Sua agenda tá organizada? Começa por aí. Essa é a primeira coisa que eu faço aqui. Eu acordo de manhã, eu tenho agenda digital, eu tenho uma lista que eu vou anotando as coisas, eu começo organizando o meu dia. Acordo 4:45 da manhã, faço a minha rotina de saúde, sento no meu escritório e a primeira coisa eu escrevo tudo que eu vou fazer no dia. Passo para minha agenda digital, organizo tudo assim e aí que eu começo o foco. Então, pergunta que você deve se fazer agora. Sua agenda está organizada? Segundo ponto. Você sabe seu objetivo do mês?
Tá acompanhando o objetivo desse mês? Esse mês passa rápido, esse mês é muito intenso. Quando você vê, ele já foi. O que é importante nessa hora? Olha o teu objetivo do mês, olha com carinho, olha com detalhe, tenha certeza e clareza que esse objetivo está no teu radar e ele não vai escapar. Outro ponto é, está produzindo conteúdo com estratégia? Tem gente agora que volta desesperado para voltar para a rede social, porque ficou um tempo sem aparecer, mas joga conteúdo de qualquer jeito. E conteúdo de qualquer jeito não resolve. Tem que ser um conteúdo estratégico, sabendo o que vai comunicar. Não é? Até algumas clientes eu falei agora, no final da semana passada, a gente já projetou o que elas iam fazer nessa semana. E justamente o que era? Pensando na reconexão pós-carnaval. Então tem que ser estratégico nessa hora, não fazer coisa por fazer. Isso é muito importante. E você tem um plano comercial claro para esse restante do mês? Nós temos aí 3 dias, né? Basicamente, hoje é meio falhado, mas a gente tem o quê? Quinta, sexta e sábado. E na semana que vem uma semana cheia. Está preparado para essa reta final? Temos aí cerca de 8 dias de trabalho. Está preparado para essa reta final? Tem um plano comercial já pronto para isso? Algumas empresas fizeram aqueles days promocionais, fizeram algum tipo de ação pós-verão. Está preparado para isso? Então responde essas perguntas aqui. E vai para algumas ações práticas, né? Quais são elas? Primeiro, revisar a agenda nas próximas 4 semanas. Já olha para a tua agenda nas próximas 4 semanas, programa teu mês. Tem volta de escola agora, tem filho voltando para a escola. No meu caso, o meu que era de tarde passou para de manhã, então vai ter toda uma dinâmica nova. Então a gente já está meio que preparado, assim, né? Tipo, como é que eu vou fazer agora com meu filho? Mudou. Então eu tenho que saber que eu tenho que me programar nas 4 semanas, porque eu tenho que continuar entregando e eu tenho que dar a atenção necessária para ele nesse momento que é tão especial. Uma criança de 11 anos que está eufórica, que vai trocar da tarde para amanhã. Parece simples, mas não é. Eu pelo menos curto isso, né? Então eu quero viver isso com ele. Como é que eu vou viver isso com ele se eu não estiver organizado? Então tem que estar muito bem organizado. Organize a tua agenda para as próximas 4 semanas, deixar tudo alinhadinho. Segundo, define o foco do mês. O que vai ser trabalhado nesse mês? Para onde que eu vou atirar? O Bruce Lee falava uma coisa que eu acho muito interessante. Quando eu li um livro dele, eu achei bem legal o jeito que ele falava. Ele dizia, se você quer derrubar um muro, foque em um único tijolo. E o que é isso? É foco. Então, qual é teu foco nesse mês? Se tiver um foco central bem trabalhado, é muito mais fácil de chegar no resultado. Planeje campanhas coerentes, né, que tem a ver com a sazonalidade, com o teu estoque, com aquilo que você realmente influencia as pessoas. É muito mais fácil para você, profissional, influenciar pessoas através de serviços que você é uma autoridade. Então define qual é o serviço que eu sou uma autoridade. Eu sou uma autoridade em corte, eu sou uma autoridade em tratamento, eu sou uma autoridade em mechas. E dá um foco, faça alguma coisa bem alinhada ali planejado, que seja coerente com você. E sempre lembrando o quê? Alinhar o posicionamento. Porque tudo isso tem que estar alinhado estrategicamente com o teu posicionamento. Quem é você, com quem você quer se comunicar, quem é o teu cliente, né? O que a tua cliente está buscando, o que é valor para ela. Então tem que estar alinhado com o teu posicionamento. E aí também uma das coisas aqui que é a cereja do bolo é que a gente tem que nessa hora organizar financeiro. Muita gente sai para esse período, mas não organiza o financeiro. O ideal seria organizar antes para sair tranquilo. Mas se voltou agora, a primeira coisa é senta, dá uma olhada, organiza teu financeiro e se prepara para atacar esse restante aí do mês de fevereiro e principalmente está muito bem preparado para o mês de março. Porque o mês de março vai ser a hora que, se fevereiro foi devagar, é a hora que você vai compensar essa queda, né? Então, janeiro tem uma elevação, acaba dando um bom faturamento. Fevereiro tem um vale, dá uma caída e depois em março eu posso fazer um pico. E aí eu equilibro os 3 meses. Eu posso ter tido um mês fraco, mas os outros 2 meses compensam e eu consigo bater a minha meta do trimestre. Sem processo, a motivação ela não se sustenta. Eu digo para o pessoal, evita o voo de galinha. Galinha bate as asas motivada e ela dá 2, 3 metros para frente, ela cai e volta a ciscar no chão. Voo de galinha não serve. Motivação é muito legal, mas ela não resolve o jogo. O que resolve mesmo é processo.
é sustentação. É eu ficar repetindo o meu processo e automaticamente eu tenho um resultado consistente. Agora vamos falar sobre performance, né? A gente falou sobre pessoas, agora há pouco a gente falou sobre processo e agora eu quero falar sobre performance. É medir para ajustar. Não existe nenhuma possibilidade de você saber como fazer um bom trabalho ou se está fazendo um bom trabalho se você não mede. Né? Isso traz o quê? Maturidade. É quando eu olho para o que eu faço e eu tenho clareza se eu estou desempenhando um bom papel ou se eu não estou desempenhando um bom papel. Eu preciso medir a minha performance de um jeito claro e entender se eu realmente estou no caminho certo. Então, de novo, mais uma série de perguntas. A primeira delas é, qual é a sua meta do mês? Quando eu tenho a meta do mês, eu posso medir. Né? E às vezes eu posso ajustar. Às vezes eu posso me dar conta que, opa, para aí, eu acho que eu botei a meta muito alta ou muito baixa e tal, vou ter que ajustar. Mas em primeiro lugar se pergunta, qual é a sua meta do mês? Segundo ponto, você sabe seu número mágico diário? Isso é uma coisa que eu gosto de implementar com as minhas clientes e faz toda a diferença. Quando tu sabe o teu número mágico diário, automaticamente tu entra no salão com o foco daquele número que você quer fazer. Isso te dá clareza e também te dá motivação. E acima de tudo, disciplina. Porque quando eu vou para o salão e eu tenho ali o meu número diário, quanto que eu tenho que faturar, eu vou atrás dele. Eu não vou deixar de lado. Eu vou correr atrás desse número. Tá medindo o teu ticket médio? Tá olhando para ver quanto que as tuas clientes estão faturando? Tá acompanhando a agenda em tempo real? Porque não dá para chegar num dia e olhar para a agenda e dizer, nossa, como a minha agenda está vazia. Eu tenho que olhar para frente e perceber se ela está vazia para que eu possa fazer alguma coisa. A agenda é feita muitas vezes, na maioria dos casos, de bom planejamento e estratégia. Se você cria ações, bola, olha, controla, isso vai fazer com que você tenha realmente controle sobre a sua agenda. O que não dá é para chegar lá no final do mês, olhar para trás e falar, nossa, fevereiro é fraco, né? Se fevereiro é fraco e tu já sabe que ele é fraco, tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar, tem que sair da normalidade. Então acompanha a tua agenda em tempo real para poder fazer alguma coisa. E aí vem as ações. Que ações a gente pode fazer nessa hora? Em primeiro lugar é dividir a meta mensal pelos dias úteis. Pega aquele teu número mágico mensal, divide pelos teus dias úteis trabalhado e esse vai ser o teu número mágico. E aí todo dia tu vai entrar ali no salão tendo certeza que esse é o número que eu tenho que buscar. Quando você olha para aquele número, a clareza vai te dar muito mais motivação e, além de tudo, disciplina, porque eu tenho que caçar aquele número todo dia. Entenda onde precisa ajustar. Não adianta ter só o número frio, eu tenho que olhar para todo o processo e entender onde é que eu preciso ajustar. Eu preciso de mais clientes, eu preciso de um ticket médio maior, eu preciso fazer uma comunicação sobre serviços que me tragam mais lucratividade. Aliás, se você tem dúvidas sobre lucratividade, eu também tenho um conteúdo aqui, pode me encontrar tanto no canal no YouTube ou aqui mesmo no feed. Eu falo em alguns momentos ali sobre lucratividade, que a gente não ficar preso só nesse número mágico que a gente faz no final, mas entender quanto sobra, né? Lucratividade é o que importa, é quanto fica na casa. Esse é o número certo que eu tenho que buscar. Então entenda onde é que precisa ajustar. Identifique seus gargalos. Como é que eu posso fazer para atender mais? Como é que eu posso fazer para trabalhar melhor, conseguir deixar mais dinheiro na casa? Onde é que está meu gargalo? Onde é que minha produção está estancando? Dados. Eu não posso achar que o meu foi fraco. Eu não posso achar que eu sou bom em tal coisa. Não, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter números que me digam isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso está dando resultado, isso não está dando resultado. Essa é a questão geral aí. Tomar decisões sempre baseadas em dados. O que não é medido vira desculpa. Todo mundo que não mede as coisas gosta de dar uma desculpa. E normalmente essa desculpa ela é aleatória. Ela vem muito do achismo. Porque quando tu olha para os dados, tu não precisa de desculpa. Tu entende onde é que está a falha e onde é que tu tem que corrigir.
Bacana, né? Vamos lá, e o verdadeiro recomeço, né? Não é sobre apagar o carnaval. O carnaval é maravilhoso, foi muito bom, todo mundo aproveitou para dar aquela descansada final, porque agora o ano pega, né? Agora o bicho vai pegar, agora a coisa vai para frente. O importante é usar esse marco agora, né? O marco cultural como ponto de virada. Ou seja, se é assim que a banda toca e a gente hoje, né? É o Réveillon, o ano começou agora, tá tudo bem, não tem problema. A única coisa é que a gente tem que recomeçar do jeito certo. E lembrar, recomeçar não exige radicalismo. Às vezes a pessoa se desespera e começa de forma radical as coisas. Não, calma, tá tudo certo. Sem culpa, sem nenhum tipo de trazer uma carga negativa quanto a isso. Hora de começar do jeito certo. O que é importante? Tem que ter clareza para ter boa decisão. Isso é que importa agora. Eu ter clareza sobre o momento, sobre as minhas coisas, sobre quem eu sou, sobre o meu processo, sobre a minha performance e automaticamente tomar as melhores decisões a partir de agora. Porque agora não tem mais desculpa. Agora não tem mais carnaval, agora não tem mais nada. Agora o ano começou e a gente tem que começar a acelerar, a começar muito forte. Menos glitter e mais direção, né? Agora acabou o glitter, agora é a hora da direção, agora é a hora de olhar com consistência, sabendo o que vai ser feito e correr atrás, e não praticar o voo de galinha. Não dá para começar tudo com muita motivação e não fazer nada. O certo é a gente focar e realmente tirar do papel, executar aquilo que a gente quer. O ano tá aí e ele tem que acontecer, é sim ou sim, né? Missão dada é missão cumprida. Eu tenho certeza que vocês vão chegar no resultado de vocês. Se o ano começa agora, então começa com método. Começa realmente focado. Pessoas organizadas, processos claros, performance medida. É aí que começa a base. E sem drama, sem culpa, só decisão correta. E de 30 em 30, de decisão por decisão, você transforma um marco cultural, que é o carnaval, em um marco profissional e a grande virada. Até o próximo de 30 em 30.